Joia. Ok. Pessoal, então assim, ó, sei que é difícil, né, para nós, gestores, né, reservar um espacinho aqui para a reunião, por isso que eu agradeço, né, a gente já havia procurado fazer o convite, assim, com um pouco mais de antecedência para garantir, né, que nós pudéssemos estar aqui. Espero não ter conflitado com o evento de ninguém. Eu procurei dar uma olhada geral nas agendas para ver se não tinha aí nenhum evento maior, né? Tentei ali escapar de CPI, né? Então a gente tentou, meu micro está travado. O meu mic está ativado. Ai, o que será que é mic? Não sei o que é mic. Então, acho que foi uma data boa. Assim, ó, a previsão dessa atividade... Ah, microfone. A previsão dessa atividade, ela está prevista para que a gente consiga aí desenvolver os trabalhos até às 11 horas. Às 11 horas talvez nem seja necessário usar esse tempo todo, tá? Então, o que nós planejamos para hoje, tá? Qual é o nosso objetivo aqui? Inicialmente, a gente vai fazer aí um apanhado geral, uma revisão bem breve, né, para que vocês consigam lembrar do que aconteceu, o que nós fizemos até agora com esse tema da gestão de riscos, né? Depois, a Josiane não entrou ainda, em seguidinho ela deve entrar na reunião, ela vai fazer uma breve fala ali sobre a experiência dela, tá, da gestão de riscos. E depois a gente vai fazer, tá, uma análise, eu vou compartilhar novamente com vocês, vocês vão dar uma olhadinha nos riscos que vocês identificaram, tá, para os processos de trabalho de vocês, né? Eu acho que é o momento de a gente olhar para aqueles riscos que foram identificados, verificar se existe necessidade de mudança, necessidade de adaptação, proposta de um novo plano de controle, né? E depois aí a gente encaixa aí com o nosso próximo desafio, né? Bom, já estou compartilhando aqui a minha tela com vocês. Essa apresentação, ela está ali nas notas compartilhadas, tá? Vocês vão conseguir, até seria bacana também vocês verem se está tudo ok, se conseguem abrir a apresentação, porque ali tem alguns links que vão ser importantes depois. Tá? Então, assim, ó, o que nós fizemos até agora para a questão da gestão de riscos, né? Lembrando que como vocês bem sabem, né, foi feita a capacitação aí no ano passado. Nós sabemos, então, que risco é tudo aquilo que pode dificultar o alcance dos nossos processos ou dos nossos objetivos estratégicos, né? Risco é tudo aquilo, é todo evento negativo que vai atrapalhar com que eu faça alguma coisa. Durante essa caminhada, nós fizemos assim algumas inserções, né, seja no grupo de WhatsApp, né, por meio ali do link digital, mas a gente tentou fazer alguns trabalhos, né, para que o grupo ele fosse se conscientizando sobre a gestão de riscos, né, para que a gente faça isso, mas sem ser algo puramente porque nós somos obrigados a fazer, né? Não só porque temos um decreto, não só porque temos uma política GIRC, né? Mas sim porque pode ser algo muito benéfico para a instituição. Então, até por esse motivo ali, a gente vai ter aí como garota propaganda da gestão de riscos a Josiane, né? Então, assim, ó, o que a gente fez? Em maio, a gente fez aquela capacitação com o professor Armando. Naquele momento ele fez uma palestra e depois a gente teve mais 3 momentos. Todos esses momentos eles estão lá registrados na intranet. Então, se vocês forem lá na aba principal, gestão de riscos, tá? Vão acompanhar ali a capacitação. Todas as capacitações, até aqueles videozinhos que eu mandava para vocês no grupo de WhatsApp, eu botei ali, tá? Todas as interações que nós fizemos nesse sentido foram colocadas. A palestra do professor Francisco Bessa, em setembro, né, a palestra que o Rodrigo Fontinelli fez com a gente em outubro, tá tudo registrado ali, inclusive com um link para essas gravações, tá? Bom, então, nós fizemos a capacitação, na sequência, então,
Lógico que algumas pessoas conseguiram fazer ali naquele mesmo momento, fazer a identificação dos riscos e cadastrar os planos de controle. Então, eles conseguiram identificar quais eram quais seriam os possíveis eventos que poderiam atrapalhar, né, a esses gestores para que eles alcançassem os objetivos dos processos de negócio deles e também conseguiram elaborar um plano de controle. Em novembro, a gente revisitou essa planilha que foi preenchida, tá? E aí, vocês, né, revisitaram ela, a gente foi fazendo esse pedido aí a mais arduamente ali até fevereiro, para que a gente conseguisse, então, ter as informações para a elaboração do nosso relatório de gestão, tá? A elaboração do relatório de gestão de riscos para que fosse inserido no relatório de gestão. Bom, o que acontece? Nesse mês de novembro, a gente olhou para o plano de controle que nós havíamos proposto, e aí a gente respondeu: foi possível implementar? Não foi possível implementar? Se foi possível, foi legal, trouxe impacto positivo, houve redução desse risco. Se não foi possível implementar, uma justificativa do porquê que ele não foi possível, né? E aí a gente fez ali uma readequação de prazos, né? Foi basicamente isso que a gente fez para poder compor esse relatório da gestão de riscos que foi apresentado na reunião do Comitê GIRC. O Comitê GIRC é basicamente as mesmas cabeças ali que fazem parte do CODIR, são as que fazem parte do Comitê GIRC. Tá? Isso aí foi algo que não foi escolhido por nós, isso vem de um decreto maior, né? Essa composição. Então, nós apresentamos para esse grupo, no dia 9 de março, então, o relatório da gestão de riscos, então, tudo que nós havíamos conseguido fazer em relação a esse tema, e também a nova versão do plano de integridade. Por que eu estou colocando essas duas coisas juntas, tá? Porque qual é a nossa ideia aqui? Qual é o nosso desejo? Trabalhar de forma conjunta isso. Porque mesmo que nós sejamos obrigados, tá, a fazer, tem um decreto que trata disso, tá? Toda a legislação ela está ali na intranet, tá? Mesmo que a gente tenha um decreto que trate disso, que diga que a gente é obrigado a ter um plano de integridade separado, a gente entende também que a integridade ela é apenas uma categoria de risco. Nós temos várias categorias de riscos diferentes. Tem riscos operacionais, tem os riscos fiscais, né? Temos os riscos de normativa, e assim como nós temos os riscos de integridade. Então, ele faz parte de uma categoria, né? E por que não, né? Quando a gente faz todo esse trabalho para vocês, né, para que a gente identifique os nossos riscos, por que não já ampliar esse leque e já olhar para os riscos de integridade também? Né? Isso reduz o nosso trabalho, né? E a partir desse material que vai ser produzido aqui hoje, vocês vão conseguir, depois a gente vai conseguir pensar aqueles riscos que são da categoria de integridade para aí sim compor o plano de integridade. Né? Acho que a nossa maior dificuldade é que a coisa ela partiu separada, né? A primeira coisa que foi criada aqui no IFSC, por uma questão maior também, por exigência dos órgãos de controle, foi o plano de integridade. E aí agora a gente está tendo, né, que fazer essa reanálise para pensar as coisas de uma forma integrada, né? Não pensar as coisas de forma separada, porque as coisas, na verdade, são juntas, né? Na sua teoria, na sua concepção. Então, nós acreditamos que agindo dessa forma vai ser mais fácil, né, de encaminhar aí os próximos passos. Então, isso é o que nós fizemos aqui, né, dessa forma que a gente apresentou. Esse foi o nosso andar até agora. Tá? Bom, o que nós fizemos, tá? Só um lembrete do método que foi usado, bem rápido, tá? O que a gente fez? A gente fez, então, uma análise do ambiente, né? Então, a gente fez aquela análise ambiental para que fosse possível analisar especialmente as fraquezas, porque através das fraquezas a gente consegue ter uma percepção de quais são os possíveis riscos, né? O que pode impactar o alcance do meu processo. Depois a gente fez a análise, né, desses eventos de risco, né, a identificação deles. Então,
claro que o que nós pensamos, né? Não, vamos partir de uma forma, vamos tentar fazer da forma mais simples possível, vamos pegar e vamos fazer, vamos tentar identificar o nosso principal evento de risco. Porque não adianta identificar milhares de eventos de riscos diferentes e a gente não dá conta de implementar os planos de controle. Então, nós acreditamos que teria mais efetividade a gente identificar apenas o principal evento de risco, para daí sim conseguir propor um plano de ação, um plano de controle, né, para que ele fosse reduzido. Tá? A nossa ideia de simplicidade, ela continua a mesma, né, e é dessa forma aí que nós decidimos, né, continuar trabalhando. Depois que, então, vocês identificaram o principal evento de risco de cada processo de negócio de vocês, foi feita uma avaliação desse risco. Aí eu tenho que avaliar se esse risco ele é alto, se ele é catastrófico, se ele é pequeno, né? E aí, frente, né, a essa avaliação de risco, eu planejo aqui, ó, como está aqui no item 4, as minhas respostas. Por exemplo, se o meu risco for pequeno, eu posso simplesmente aceitar ele, né? Se eu tiver uma casa lá no meio do mato e a chance dela ser assaltada e me roubar tudo, é um risco aceitável do que eu pegar e dizer que eu vou fazer um plano de controle para proteger a minha casa e botar um super aparato de segurança e gastar uma fortuna com alarme, com câmera, sendo que para me implementar o meu plano de controle, os custos para isso vão ser maior do que o próprio evento de risco, né? Ou se o risco se materializar. Então, são análises, né? São reflexões que a gente faz. Então, percebam que às vezes não é tão fácil assim, porque existe uma subjetividade, né? Às vezes o que é um risco alto para um não é tanto para outro. Cada um tem um apetite a risco diferente. Então, essa resposta ao risco, ela é dada aí nessa etapa 4. Eu posso mitigar, eu posso compartilhar o meu risco, eu posso evitar ele, por exemplo. O que é evitar? É simplesmente deixar de fazer um processo. Às vezes algo é tão arriscado que eu deixo de fazer ele, né? Só que aqui, os nossos processos, a gente não pode fazer isso, a gente não pode deixar de fazer os nossos processos, a gente não pode deixar, por exemplo, de fazer egresso de alunos, porque senão a gente deixa de cumprir a nossa missão. E depois aí, a etapa 5, que é de monitoramento, que é o que nós começamos a fazer no mês de novembro. Tá? Bom, aí, eu só queria deixar aqui registrado para vocês, eu fiz esse painel, né, eu sei que ele não chega nem aos pés do painel que o Silvio faz, mas é só para mostrar, então, que no ano passado nós conseguimos identificar, esse painel está lá na intranet também. Nós conseguimos identificar, então, 24 eventos de risco vinculados, então, a cada um dos 24 processos de negócio. Nós temos 79, tá? Nós temos 79 processos de negócio. Nós fizemos, né, iniciamos o trabalho com 24. E aí vocês conseguem verificar ali, através aqui ficou cortado. Eu vou só pegar e mostrar aqui. Eu vou só mostrar aqui direto aqui no painel, só para vocês conseguirem enxergar. Aí, acho que aqui eu consigo mostrar melhor. Então, assim, nós temos aqui, né, a quantidade de processos de negócio por área da reitoria com os riscos identificados. Então, ó, o gabinete, então, conseguiu fazer a identificação de 8, né? Foram 8 processos de negócio deles envolvidos. Claro que isso aqui não foi uma escolha, né? Quem fez a escolha aqui fomos nós, tá? Nós escolhemos aqui os eventos de risco, os processos de negócio para quê? Para tentar envolver todos os gestores de risco. Dessa forma, todos os gestores sairiam treinados para conseguir fazer a análise dos outros processos de negócio, que eles são pais também, né? Aqui a Proem, né, fez 4, né, a Proad, né, participou aí com análise de 4 processos de negócio, a Prodin com 4, a Proex com 3 e a Prop com 1, tá? Então, aqui a gente teve os níveis de risco identificados, então, dois desses riscos aqui foram identificados como pequenos, então, eles a resposta a esses riscos foi aceitar. 15 desses eventos de risco identificados
foram analisados como tendo um impacto grande, como tendo um impacto, né, significativo, né, para o andamento das atividades da instituição. 3 deles como moderado. No caso do moderado, a gente sugeriu que os gestores eles mitigassem também, propondo planos de controle, e 4 deles como catastróficos, ou processos que, se não forem feitos, eles podem, inclusive, impedir o andamento da instituição, né, impedir que a gente consiga aí cumprir a nossa missão. Aqui foram os percentuais de risco identificados por categoria. Então, percebam aqui, ó, o azulzinho é o operacional. Eu acho que, como nós estamos começando também nessas ideias aí de gestão de riscos, né, e esse aí é um tema novo para todos nós, talvez seja mais natural, mais fácil para a gente identificar aqueles eventos de risco que são mais operacionais, né? Então, esses que foram identificados aí em maior percentual. Então, desses 24, 58,3% ficaram nessa categoria de risco operacional. Depois, 37,5% de forma, né, dentro da categoria estratégico, e aqui apenas 4,2%, né, né, se a gente for olhar aqui em número 1, deles como sendo enquadrado na categoria fiscal. Qual é o nosso desejo? Qual é a nossa ideia? É que para esse painel do ano que vem, a gente também possa incluir outras categorias aqui, incluindo os riscos de integridade também, tá? Então, sem essa necessidade de separar. Aqui nesse próximo, então, a gente observa que houve, então, quais foram aqueles planos de controle que foram implementados. Então, desses 24, 16 foram iniciados, né? Aqui 7 ainda estão a iniciar, né? Estão programados para serem iniciados. Aqui não se aplica quando são aqueles que foram aceitos. E aqui, gente, isso aqui eu, claro, me baseei também em outros painéis. Deixa eu só desativar aqui o som do meu WhatsApp. Obrigada. Aqui, na verdade, a gente tem apenas, eu coloco isso, tá? Para quê? Para que a gente comece a mapear quais foram os gestores que sentiram os benefícios da gestão de risco, que sentiram que não é uma coisa, né? Não foi algo só burocrático, foi algo que realmente ajudou em alguma coisa, que serviu para alguma coisa para ele conseguir desempenhar o trabalho deles. E aqui do lado coloquei, né, todos os riscos que foram identificados. Por esse motivo que agora eu aproveito aí, faço o gancho, né, e aí peço, né, para a Josiane aí dar o depoimento dela, porque ela é essa única gestora que sentiu o benefício da gestão de riscos, né, porque eles conseguiram implementar. Então, veja que uma coisa que é bacana de se pensar é que quando eu vou fazer um plano de controle, eu tento pensar em algo simples, algo que seja fácil de ser implementado. Então, eles conseguiram pensar num plano de controle que não era nada difícil, não era algo ruim, né? Algo que exigisse elaboração de uma ferramenta, nada disso. Conseguiram implementar e conseguiram ver, né, os resultados. Josi, se tu quiser falar, aí eu te agradeço bastante, aí só para empolgar também o pessoal, já que você vai ser a nossa garota propaganda da gestão de riscos. Oi, Sabrina, tô rindo aqui. Vocês precisavam achar uma pessoa mais bonita para ser a garota propaganda. Tô brincando. Bom dia para vocês. Então, só para, né, não me alongar muito com a questão da gestão de riscos, foi exatamente como a Sabrina trouxe. Foi uma coisa muito simples, que nós percebemos assim uma virada de chave mesmo. Foi uma atividade muito simples que nós realizamos na gestão da folha, né? Porque sempre onde é que nós encontramos um risco elevado, né? Assim, foi um risco médio, né? Moderado, mas se você analisar pela ótica do próprio servidor, ele é um risco grande, enorme, porque às vezes errar um pagamento, um desconto, ou não fazer algum determinado, né, benefício para a pessoa, ele impacta muito na sua vida, no seu pessoal.
E com o curso, né, verificando o A, o B e o C, né, dos passos, ali nós percebemos que uma atividade simples que nós fazíamos, ela colaborava demais para que alguns erros acontecessem nesta atividade da folha de pagamento, que são os lançamentos e análise dos benefícios, principalmente aqueles relacionados à folha. Que era o quê? Que era permanecer fazendo atendimento ao público nos dias que se faziam os lançamentos da folha. Então, o que nós planejamos, né? Na época era eu e a Ingrid, que era a coordenadora da folha, nós planejamos, né? Verificamos que se nós tirássemos essa variável, né? De ficar com o atendimento, nós reduziríamos em 50% no mínimo os riscos, né? Essa variável era o que causava os riscos. Eu estava fazendo aquele lançamento, aí chegou alguém, eu fui atender. Eu estava fazendo aquele lançamento, daí fui olhar alguma atividade ali, o telefone, e parei para fazer. Então, quando nós cortamos, né, planejamos o corte dessa variável, nós percebemos que os riscos reduziam, né, reduziam e reduziram mesmo. Porque só o fato de termos orientado, né? Primeiro nós pedimos a autorização da Andréia, da Letícia, né? E passamos também a informação ao reitor de que nos períodos de folha, né? Porque a folha ela não é sempre todo dia, ela tem uma data certa de abertura e uma data de fechamento. Então precisa ter prioridades né, dentro da rotina do setor. Então nós fizemos um acordo que na última semana de folha, né? Que é o período que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, finalizar todos os lançamentos. Os setores que trabalhavam com a folha tinham a possibilidade, que antes não existia, de fechar a porta do setor, ou a própria pessoa tem a possibilidade de fechar os atendimentos, fechar, né, obrigação de retorno de e-mail no dia, dar respostas no dia. Por quê? Porque naquele dia, naquela última semana, ela tem a prioridade de trabalhar com a folha. Isso é prioritário, né? Principalmente naqueles campos em que a gestão de pessoas se resume a uma pessoa. Né? A gestão de pessoas ela não é apenas lançar folha, são diversas outras atividades envolvidas, mas geralmente nós, né, compactuamos que na última semana essas pessoas que atuavam, elas teriam essa liberdade de porta fechada, seja pelo menos em algum dia específico ou um período específico. Para quê? Para que ela se concentre, né, para que reduza as interferências e que o risco, né, ele reduza também, acompanhe a redução. E assim foi, até engraçado, mas foi, as pessoas elas queriam isso, né? Nós nunca identificamos, mas as pessoas que trabalhavam, elas queriam isso. Só que não tinha essa abertura, não tinha essa possibilidade, não tinha esse conhecimento de que poderia vir a pedir essa opção. E foi com a gestão de riscos que a gente conseguiu liberar, né? Assim, é um sentido, eu digo liberar porque foi como se a gente pedisse uma autorização, né, mesmo, e justificasse, né, fundamentasse a necessidade. Isso, professor, a concentração para fazer determinados trabalhos, ela é necessária. Só que em setores, né, que trabalham com atendimento e às vezes com uma ou duas pessoas, e às vezes é uma pessoa para a folha e outra pessoa para a parte funcional. Então, né, chegou alguém querendo saber justamente da folha. Qual que é a pessoa que teria que atender? É a pessoa da folha. E às vezes ela está fazendo um cálculo de rescisão, né? Um cálculo de análise de RCC, de exercícios anteriores, e realmente precisa de concentração. Só que com porta aberta, né? Com pessoas entrando, dialogando, o colega do lado falando, você não consegue, né? Ter essa liberdade. Então, com a gestão de riscos, nós conseguimos dar essa liberdade, né? Para que eles fizessem essa pausa, né, assim, e também poder explicar para os servidores que seriam barrados do porquê que isso é feito. A parte técnica, né, foi tão importante para que nós pudéssemos aplicar. E é algo simples, eu entendo muito que seja algo simples, mas fez uma grande mudança. Nós não estamos encontrando tantos erros nas nossas atividades agora com essa possibilidade. Óbvio, há ainda setores que optaram por não fechar, né, as portas ali ou não trabalhar no PGD nesses períodos, mas são poucos, mas eles sabem que eles podem ir lá e fechar a porta e botar um recado de que período de folha é fechado para lançamentos da folha, né? Até porque o lançamento ainda não é só fazer o cálculo, é fazer no sistema, saber qual, né, e não é só numa tela, o sistema SIAP, ele é tipo aquele DOS, são várias telas, cada tela você faz um acompanhamento, você tem que voltar e checar, você tem que ativar a atividade realizada. É meio arcaico, mas é o que temos. E a gestão de risco ajudou nisso,
bem nessa simplicidade. E além do mais, nós mapeamos 2, mas com o conhecimento que a Sabrina trouxe para nós, pelo menos eu falo especificamente para mim, da questão da gestão de riscos, nós não percebemos uma atividade que era muito importante no nosso setor, que é a aposentadoria, por exemplo. Nós não mapeamos, não acabamos, né, analisando esse risco, mas hoje, pela falta de um servidor que era, né, que gerenciava as aposentadorias, essa servidora, no caso, ela está afastada por saúde, as aposentadorias, elas estão, por um determinado momento, suspensas, e isso é um grande risco. E agora a gente vai começar a mapear isso, a cuidar para que isso não aconteça mais, para que não, né, porque a gente não tenha essa possibilidade de não fazer aposentadorias, que é um risco que precisa ser, um risco, pode ser considerado moderado, sim, mas ele tem consequências como processos judiciais, né, interferência na vida pessoal e na saúde do servidor. E foi com esse curso que a gente conseguiu ver a importância, por isso que a gente já está atuando também para diminuir esse risco aí dentro do setor. Então, legal, Josi, obrigada. Acho que, como eu falei, assim, é uma coisa tão simples e que acaba causando um impacto tão positivo, né? Acaba sendo tão benéfico aí para o andamento das atividades. Então, é por isso que eu quis trazer, assim, achei interessante, assim, para a gente conseguir perceber que a gente pode se beneficiar bastante com esse trabalho. É a grande garota propaganda, realmente, Jesus. Gente, outra coisa que eu acho bacana aqui apresentar para vocês é assim, como vocês sabem, então, nós temos várias categorias de risco, tá? A gente tem um manual de gestão de riscos, a gente colocou ali o link para vocês na apresentação, mas antes de dar seguimento aqui aos trabalhos, né, qual é a nossa ideia, né? Qual é a nossa próxima ideia? É dar uma olhada ali para a planilha que vocês preencheram, revisitar ela e verificar, né, se olhar para o plano de controle que vocês fizeram a proposta e verificar se ele vai permanecer ou não. Antes disso, eu só queria colocar aqui um elemento, tá, importante. Na reunião do dia 9 de março, que foi feita ali com o Comitê GIRC, eles ponderaram a respeito, né, porque o que acontece? A gente tem uma cadeia de valor e nós temos aí um conjunto de processos que fazem parte dessa cadeia de valor para que a gente consiga, né, ao final lá de tudo, cumprir a nossa missão, estar lá na sala de aula, atender o aluno e tal. E o que acontece? A princípio, né, por essa lógica, por essa estrutura, da própria metodologia ali, da arquitetura de processos, nós temos um responsável, um dono por cada um desses processos de negócio. Então, por exemplo, o dono do processo, gerenciar os fatores psicossociais relacionados ao trabalho. O dono é a gestão de pessoas, né? A diretoria de gestão de pessoas. Ok, então nós temos aí donos diferentes. A gente não tem vários donos para um processo. A gente tem cada processo de negócio um dono, até porque normalmente é muito difícil que isso dê certo, né? Porque quando a gente tem vários donos para uma mesma coisa, corre-se um risco muito grande desse tema ele acabar não sendo desenvolvido, justamente por estar associado a várias pessoas. Então, aqui, cada processo de negócio está associado a uma diretoria, a uma chefia, a um sujeito que está ocupando aquele cargo. E aí, o que acontece? Nesse momento ali, no ano passado, nós fizemos esse trabalho de identificação, mas com os gestores de risco. Até naquele momento a gente combinou assim, olha, se vocês quiserem levar para capacitação pessoas que também tenham conhecimento, que executem aquele processo, porque às vezes nem sempre o gestor que é responsável aqui por esse processo é o cara que está executando. Não, às vezes tem outra pessoa, tem uma coordenadoria, né, tem outras pessoas que atuam por trás executando aí esse processo. Deixa eu só colocar aqui na apresentação. E aí, qual foi a solicitação, então, do Comitê GIRC, né? Que para esses processos, né, que são realizados junto com os campos,
que eles pudessem, que na hora do gestor fazer a identificação do seu risco, que pudesse também envolver os campos também. Veja que não é todos. Por exemplo, a correição. A correição, ela faz o seu trabalho, e o trabalho dela, ele fica aglutinado aqui na reitoria, claro que se relaciona com os campos, mas não tem sujeitos lá não tem assessores de correição nos campos. A gente tem essa função aqui na reitoria. Então, para determinadas situações, não é o caso, ou ouvidoria, mas existem outras situações que estão mais atreladas, principalmente às atividades, principalmente as finalísticas, mas de suporte também, que você tem sujeitos lá no campus que são como se fossem braços da reitoria, né? E que a gente precisa aí fazer essa comunicação. Então, essas imagens aqui que eu estou apresentando para vocês, ela é do Manual de Gestão de Riscos, e ela foi... esse manual, ele é até anterior aí à nossa gestão, mas como ele foi aprovado pelo Comitê GIRC, que na época era o Comitê CODIR, né, o grupo do CODIR, né, a gente precisa levar isso em consideração também, porque esse modelo aí ainda é válido. Então, por exemplo, aqui, ó, para esse processo, gerenciar os fatores psicossociais relacionados ao trabalho. O que se pede, né? Essa coluna, tá, da esquerda que fala das outras pessoas envolvidas nos campos, isso fez parte de um trabalho que foi realizado antes de nós entrarmos, né? Em que se fez um diálogo com os diretores, que é esse mesmo grupo de diretor que está aí hoje, né, dos diretores dos campos, para tentar compreender com eles quais são essas pessoas âncoras, então, dos campos que podem contribuir também e auxiliar nessa identificação de riscos. Então, voltando aqui para esse processo. De acordo, então, com essas conversas, né, o que isso sugeriu? Que se envolvesse um coordenador de gestão de pessoas, aqui, ó, um representante do Subsistema Integrado de Atenção ao CIAS, tá, é o do CIAS, tá, que aqui tá falando o nome todo. Um representante da Comissão Interna de Saúde, né, do Servidor Público, a CISP. Então, esse daqui foram a sugestão, né, a recomendação dada. Então, que no momento que essa identificação de riscos ela fosse realizada, que se pudesse fazer um diálogo. Eu sei que isso não foi feito no ano passado, até mesmo porque nós não nos atentamos para essa planilha. Mas eu quero mostrar aqui para vocês porque isso acabou voltando à tona, voltou em cena nessa reunião do dia 9 de março. Então, é bacana também que a gente fique atento a isso, né? Porque eu acredito que um simples movimento, aí, às vezes até uma reunião simples, né, já pode ser realizada pelo gestor desse processo para conseguir captar, né, de uma forma mais, de repente, até mais apurada mesmo, também tendo o olhar dos campos para conseguir fazer a identificação do principal risco para esse processo. Por exemplo, aqui, ó, gerenciar patrimônio. Ele é um processo do chefe do departamento de compras. Então, aqui o que se sugeriu? Que se envolvesse o chefe DAN ou uma coordenadoria que execute essa atividade. Como isso é feito, né? Aí, né, tem aí os grupos de WhatsApp, que eu acho que tem grupos de WhatsApp ali do DAN também, que eu acredito que tirar um nome também para fazer uma conversa não seja algo tão difícil, tá? Por exemplo, aqui, o processo comunicar a oferta dos cursos, né? Aqui se sugeriu, né, que ele fosse realizado com um coordenador de relações externas ou alguma função que execute essa atividade. Então, foram essas aí as recomendações, né, para que no momento em que a gente faça, então, a revisão do que foi colocado ali nas planilhas, a gente não perca isso de vista. Então, eu acredito que esse trabalho aí de revisão, ele é bacana hoje, a gente olha para o que nós colocamos lá, olhamos para o plano de controle, mas bacana também trocar uma ideia com alguém de campus, né? Aqui não está especificando quem, é um chefe DAN, não sei qual chefe DAN, de repente fazer um diálogo com alguém que esteja mais próximo, sabe? Eu acho que pode também trazer outros olhares, pode ser bem benéfico também para esse trabalho.
Deixa eu só ver se tem alguém ali. Bom, se ninguém quiser se manifestar, eu vou passar então aí para a próxima parte, que é o ato 2, né, que eu chamei aqui, que é da gente olhar, né, vocês observarem ali, tá nos slides, né, observarem ali a planilha, né, que foi preenchida, a planilha que foi preenchida aqui junto lá com o professor Armando. Ela está aqui embaixo, o link dela, né? Deixa eu só ver se ele está compartilhando aqui também. Não, ele não está compartilhando. Deixa eu só compartilhar essa tela. Sabrina. Oi? Não, só me permite, né? Primeiro, antes de você passar ali para a próxima parte, que é mais complicada, né? Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Tá bom. Você pode estar me ouvindo aqui da sala do lado. Não, gente, primeiro parabenizar, bom dia a todos e a todas, né? Primeiro parabenizar aí pela organização e simplificação, né? Porque o assunto gestão de riscos não é algo tão simples, trivial, né? Principalmente quando você abre aí essa planilha aí, a metodologia, ela pode ganhar um grau de complexidade grande. Por isso a necessidade da capacitação permanente, né? E algo que eu percebi ali quando estava trabalhando com a integridade foi que a maioria dos riscos a gente vai lá e traz para nós na reitoria, né? Quando, na verdade, os riscos estão espalhados pelo Estado, né? Pelos 22 campos, né? E aí a gente, lá no caso da integridade, depois talvez tenha um espaço para a gente conversar aí, a ideia dos multiplicadores ou agentes da integridade me deu um pouquinho mais de tranquilidade de perceber o seguinte, olha, vamos distribuir essa preocupação, como diz o Gregory, né? Colocar aí um responsável, a pessoa pelo menos fica mais atenta, né? Ter uma pessoa cuidando também nos campos de risco também é interessante, porque senão a gente faz o mapeamento aqui na reitoria, não tem esse envolvimento mais coletivo do Estado todo, e a reitoria só é parte aí muito pequena, né, da quantidade de tais e docentes do Estado. E, na verdade, os riscos são inerentes aos processos, ao trabalho, né, à nossa natureza de trabalho. Então, é isso. Então, parabéns, primeiro, por simplificar nessa primeira parte, né, porque essa simplificação só é possível fruto de muita capacitação que a equipe fez, tá? Então, acredito que essa forma de apresentar, né, de maneira didática, ajuda muito, né, a trazer para o cotidiano o conhecimento sobre essas questões que parecem mais complexas. Aí a gente às vezes brinca, né, Sabrina, que nós estamos aqui para reduzir burocracia, nós estamos aqui para colocar essas metodologias e obrigações legais, porque a legislação nos obriga a fazer mapeamento de risco, fazer gestão de governança, trabalhar com integridade, né? Fazer controle. Essa é a legislação. Não fazemos isso só porque a gente acha bonitinho, é também uma obrigação legal, mas também isso pode ser positivo para trazer mais governança, melhoria da nossa forma de fazer o processo de aprendizagem, né? Você sempre lembrando disso, né? Que nós precisamos traduzir tudo isso em resultado para o aprendizado dos estudantes, que é isso que é o mais importante. Então, parabéns, que o fato de trazer isso didaticamente já ajuda as pessoas a incorporarem essas práticas ao dia a dia. Quanto mais complexo for o assunto, ele for trazido, mais as pessoas vão se afastar desse assunto e vão dizer, lá vem os tecnocratas. Lembra que a gente sempre fala, né? Nós não queremos isso, nós queremos que todo esse trabalho seja visto como algo essencial para melhorar o processo de aprendizagem. Que isso tenha efeito multiplicador e que chegue nos campos, tá bom? Parabéns e segue o jogo aí, que você é a dona desse cachorro, como diz aí a Josiane. Não vai morrer de fome. Tá bom, vamos lá, vamos continuar com o cachorro então. Uma outra coisa que, claro, eu acho que a gente tentar entender como é que isso funciona e para que ele serve, isso aí é importante até. Se a gente for observar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente já faz muita gestão de risco, mas isso não está documentado, não passa através de uma metodologia, né? Mas a gente faz muita gestão de risco, né? A gente faz gestão de risco para viagem, a gente faz gestão de risco para muitas coisas no nosso cotidiano, para organizar uma festa, para fazer um evento, sabe? Então, eu acho que é simplesmente a gente tentar colocar também essas ideias ali no nosso trabalho também, né? Se a gente faz isso com tanto afinco no nosso dia a dia, por que não fazer no nosso trabalho também, né?
Então, assim, ó, a planilha, ela tá ali no slide, tá? Eu vou colocar o link dela aqui nas notas compartilhadas também, tá? Vou botar aqui a planilha, para a gente dar uma olhada para ela, tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Essa daqui, então, é o que a gente nós chamamos no início ela de planilha espelho do Ágata, tá? Tá vendo que agora a gente nem tá mais falando em Ágata, porque a gente desistiu da ferramenta, nós percebemos que a ferramenta em si, ela acabou atrapalhando mais do que ajudando. Seria bacana a gente ter um sistema para isso, mas quem sabe a gente está observando outras possibilidades. Tem até uma possibilidade aí da UFRN, né? Mas também tem que pagar. Então, a gente está vendo aí outras. Já tentei até ver algumas outras possibilidades aí free. Mas enquanto isso, enquanto a gente não tem o sistema, a gente vai fazendo por meio de planilha mesmo, né? Então, essa planilha que ela foi compartilhada com vocês, vocês revisitaram ela em novembro. Para aqueles que não conseguiram nos responder em novembro, nos responderam até fevereiro. Então, aqui foi colocado, então, foi feita essa identificação, essa análise ambiental. Vocês fizeram identificação aqui do evento de risco. Então, por exemplo, esse daqui, ó, eu estou falando de um processo que é nosso, que é gerenciar o planejamento institucional. Então, aqui o evento que foi identificado né, aqui insuficiência de acompanhamento dos projetos cadastrados lá no PAT. Então, esse daqui é algo que nós identificamos como negativo e que nos atrapalha na hora de fazer esse gerenciamento do planejamento institucional. Né? Claro que aí depois a gente faz uma análise, né? Nós avaliamos como sendo um risco alto, acho que é bem comum isso acontecer, isso acontece bastante também, e a nossa resposta aqui foi de reduzir, né? De tentar adotar medidas para reduzir a probabilidade e o impacto desse risco. Tá? Bom, e aí o nosso plano, qual foi aqui o nosso plano proposto, né? O nosso controle proposto? É de fazer capacitações sobre o tema, capacitações sobre o assunto. Então, a gente vai perceber que tem muitos planos de controle que se propõem a isso. Muitas vezes, a gente tem riscos operacionais que são identificados e que podem, sim, ser reduzidos, serem mitigados com ações de capacitação, com ações de comunicações mais efetivas, né? Então, a gente avaliou dessa forma. E aí, só que o que acontece? Nós também não conseguimos, né? E eu falei para muitas pessoas, né, que conversaram comigo em novembro, mas eu não consegui implementar o plano de controle. Nós também não conseguimos, nesse daqui, fazer a implementação do plano de controle, né? Por quê? Porque a gente gostaria de fazer a capacitação com gestores e a gente não conseguiu a agenda, não conseguimos um espaço para fazer isso, né? Mas a nossa ideia é fazer esse ano, então, da mesma forma que nós, muitos de vocês também olharam, então, para esse plano que foi proposto, né, e avaliaram, avaliaram se ele, por que não foi feito. Muitos colocaram que as ações elas já haviam sido iniciadas. Então, qual é a ideia aqui? Aproveitando que nós estamos aqui, aproveitando que vocês estão aqui nesse tema de riscos, o meu convite é assim, ó, é vocês olharem, então, visitarem os processos que vocês fizeram preenchimento, né, e façam, então, as alterações que forem necessárias, né? Por exemplo, pode ser que tenha alguma alteração até de gestor, né? O caso ali do Alencar, né? Ele teve a troca ali do Alencar pela Juliana, então é possível que ela também tenha um olhar diferente e faça alguns ajustes. Então, aqui a planilha ela está editável e vocês podem fazer a alteração aqui que vocês acharem mais interessante, tá bom? Eu vou deixar aqui vocês trabalhando um pouquinho, porque a nossa ideia, né, como a gente chamou de workshop, né, a nossa ideia seria essa. Pode ser que vocês simplesmente olhem para aquilo ali, não, tá beleza, assim como tá, o plano é esse, a gente vai fazer dessa forma, né, já para passar para a próxima etapa,
ou então é possível que vocês percebam aí a necessidade. Ou então vocês digam assim, não, eu vou olhar para esse evento de risco observado, mas também vou trocar ideia com alguém de campus para verificar se o olhar é mesmo, se é isso mesmo que eu entendo. Tudo bem? Eu vou deixar então aí vocês trabalhando aqui na planilha. Por enquanto só tem 3 ali na planilha, ó, só está o Benoni, o Petri e a Cíntia. Vocês podem entrar ali sem medo, está editável para todo mundo, não tenham vergonha, tá? E aí eu vou deixar vocês trabalharem um pouquinho, tá? Vou deixar aqui uns 10 minutos, tá bom? Fechar o meu microfone enquanto isso, mas vocês podem me chamar que eu vou ficar aqui.
Pessoal, só uma consideração, viu? Nós colocamos ali também, tá, o link desse manual de gestão de riscos. E lá tem assim, ó, exemplos de riscos, tá? E tem exemplos de riscos à integridade, tá? Porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes é bacana assim olhar alguns exemplos, né? Olhar alguns cardápios para a gente se servir, né? Porque às vezes pode ter uma opção ali que case bem com a nossa necessidade. Então, por exemplo, temos aqui os exemplos de riscos de integridade, né? Do tipo desvio ético ou de conduta. Então, o que pode ter aqui de eventos de risco? Né? Por exemplo, uso do cargo ou função para favorecimento pessoal ou de terceiros, né? Aqui assédio moral ou sexual, né? Um tema agora que tá sendo bem falado, né? Bem falado no sentido bastante falado. Aqui, ó, conflitos de interesse, que é algo que que costuma aparecer aí nos planos de integridade. Então, a influência indevida na contratação de terceiros, nepotismo. Débora. Então, eu acho que aqui, ó, tem um cardápio de opções bem interessante também para vocês darem uma olhada, tá? Aí aqui também, ó, tem um cardápiozinho aqui, ó, bem bonitinho também com riscos operacionais. Então, quais são os exemplos de riscos operacionais que nós temos? Claro, isso pode ajudar ou não, né? Mas às vezes se a pessoa ela está com um pouco de dificuldade para conseguir captar o evento de risco ali, né? Ó, aqui, ó, por exemplo, rotatividade de pessoal acima do esperado que afeta a execução do processo, né? Isso aqui é um evento de risco. Capacidade operacional insuficiente para execução do processo, falha ou falta de dimensionamento da capacidade operacional. Então, aqui tem alguns exemplos aqui. Ó, aqui também tem exemplos e também tem exemplos de controles, tá? Olha, não tem, se você também precisar aí de alguma opção, de algum exemplo, tá? Para propor, então, controles, planos de controles, aqui também tem algumas possibilidades, tá? Ó, de opções, né? Claro que vai depender do risco que for identificado, mas aqui é só para vocês perceberem os tipos de controles que podem né, ser colocados. Para risco operacional, então, possibilidade de controles, né? Pesquisa, reuniões participativas, ou, por exemplo, planilhas de controle. Eu até estava revisitando ali uma da correição, né, que ele sugere fazer como plano de controle uma planilha, né, para organizar, né, levando em consideração as demandas externas, né, que chegam. Então, tem várias possibilidades aqui, eu acho que isso aqui também pode ajudar vocês. Você ali. Oi? Posso fazer uma pergunta? Claro. Bom dia, pessoal. Vou falar daí do meu caso, né? Tenho ali um dos processos. No caso da DIRCOM, a gente tem um dos riscos ali colocados, que é o 2.3.2. E é um risco que é colocado como comunicar a oferta dos cursos, né? No entanto, assim, o risco maior, eu vejo assim, não é comunicar a oferta, é a dificuldade disso acontecer da forma adequada. Então, já na capacitação que a gente fez no ano passado, eu coloquei ali duas necessidades que deveriam acontecer para que a gente comunique da melhor forma. Isso está ali bem mapeado. Então, por exemplo, a gente precisa de uma interface com a Proem. Eu acho que não tem ninguém aqui da Proem hoje, né? No sentido de avaliação de cursos e adequação de cursos às necessidades locais, às necessidades do campus, às necessidades do entorno do campus. Esse tipo de controle é uma coisa que foge da própria DIRCOM. Então,
tem duas situações, né, que eu coloco ali como bem situações de risco mesmo, né, para a comunicação. Uma delas seria essa questão do ensino e a outra seria a questão do sistema web que a gente usa de portal, né? Nesse caso, envolveria a DTIC, e nesse caso as medidas estão sendo tomadas. Então, quando eu estou fazendo ali o controle, eu vou precisar especificar essas duas áreas que acabam atuando junto, né, nessa manutenção de risco. Mas eu vejo que talvez eles não estão sendo citados ou não estão verificando esse risco, né? Porque ele está sob a minha gestão, vamos dizer assim. Eles são intervenientes ali, né, que a gente chama no caso. E aí o gestor do risco que na hora de implementar o plano de controle, ele dialoga, né, com essas áreas intervenientes, né. Uhum. Sim, mas tu tem razão, tem várias situações aqui que a gente tem isso, né, as áreas elas não estão isoladas, né, tem várias situações, por exemplo, nós temos nossos aqui, que a gente conversa ali também, né, precisa, para conseguir implementar alguns planos de controle, precisa né, de diálogo com a PROAD, mas quem parte, né, quem faz quem tem a ação inicial, né, de buscar aí essa conversa, acaba sendo o dono do processo. Mas eu concordo contigo, eles são intervenientes e eles aparecem também. Tá certo. Vou deixar isso descrito lá. E é bom que a gente já está aqui também, né? Já tem outras pessoas. É uma pena que realmente realmente não tem ninguém da Proem, mas a ideia também da gente fazer essa conversa era para que as pessoas também pudessem conhecer, né? O que está envolvendo elas, né? Porque às vezes tem coisas que estão as envolvendo, elas nem sabem, né? Por isso que é bacana, né? Esse trabalho e conhecer isso também. Eu vou até pensar numa forma de tentar, depois eu vou trocar uma ideia com a Vanessa, sabe? Até tu me deu uma ideia de repente pensar numa forma de comunicar, sabe? Os intervenientes também, sabe? Vou pensar em alguma coisa. Obrigada, Geisa. Eu acho que é adequado, Sabrina, porque talvez eu também tenha sido citada, vamos dizer assim, em outro risco, né? Mas eu não estou olhando para as outras abas ali, né? Eu estou olhando só para a minha, para aquela que eu fui citada como gestora do risco. Então, talvez a gente possa ter uma outra coluna ali em que a gente seja citado enfim, como interveniente, como área correlata, alguma coisa assim. Uhum. No caso de vocês identificaram dois eventos, né? Dois eventos. Um é Isso, o portal indisponível. nesses dois eventos são tratamentos distintos, né? A forma de mitigar é completamente distinta. Eu teria que relatar os dois. E os cursos não adequados às demandas locais. Eu vou sair daqui com essa demanda, tá? Embaixo do braço, Geisa, para trocar uma ideia ali com a Vanessa, para ver de que forma também que a gente pode melhorar essa comunicação e dar ciência para aquelas pessoas que estão envolvidas também. Tá? Tá, tudo bem. Obrigada, Josué. Se bem que isso, por isso que nesse caso aí era bacana um sistema, né? Se bem que isso o Agatha também não fazia, ele também não comunicava aos outros setores, né, que eram intervenientes. Até fazia mensagens, né, mandava algum e-mail quando tinha alguma movimentação, quando o gestor de risco tinha que aprovar o risco e o plano de controle que tinham sido propostos, mas isso ele também não fazia. É uma outra necessidade que um sistema bacana iria resolver. A gente está olhando esse aí da UFRN. Até depois trocar uma ideia com o Benoni, porque parece que é possível até que seja mais um módulo do SIG, viu, Benoni? Mas depois eu converso contigo. Gente, assim, ó, já chegamos aí a 10h07. Vocês conseguiram olhar
há alguma correlação a isso que foi posto aqui, tá tudo certo. Eu só queria, assim, ó, comentar que dentro da nossa área, dentro das nossas capacidades aqui, né, da DGC, a gente pode auxiliar também com alguma coisa, sabe? Por exemplo, ali, né, deixa eu só pegar aqui, por exemplo, esse, né, do Eduardo aqui, né, por exemplo, o controle proposto foi aprimorar e enriquecer as planilhas de controle interno. Então, como a gente já é a pró-reitoria do Cisplanilha mesmo, viu? Se precisar de alguma ajuda também, vocês podem nos procurar, tá? Então, às vezes, para fazer a implementação do plano de controle, é preciso até de projeto, precisa de outras coisas. A única coisa, isso eu lembro, Eduardo, que tu tinhas comentado que vocês têm alguns controles, mas a tua proposta foi aprimorar, né, esses controles. A única coisa que realmente eu acho que a gente só tem que tomar o cuidado para não propor algo muito mirabolante na hora de fazer o plano de ação, sabe? Para não correr o risco. Ó, tô falando em risco de novo, viu como a gente fala, né? Para não correr o risco de acontecer como o que acontece com alguns indicadores que acabam não sendo medidos pelo fato de a gente esperar que se crie portais ou outras ferramentas que não existem, sabe? Então, além dos controles próprios dos sistemas, seja, sim, entendo. Então, por exemplo, a ideia dele é simples, é aprimorar um controle que já existe. Então, é por isso que a gente está também primando pela simplicidade. Acho que dá mais chance de dar certo. Uhum, sim, entendi. Perfeito. Uhum. Claro, e aí dá para de repente olhar para elas, ver o que pode ser melhorado, às vezes para dar uma automatizada, né? Às vezes dá para colocar alguns outros elementos aí que facilite a vida de vocês, né, Eduardo? Gente, em relação a essa etapa, tudo bem? Tranquilo aqui? Vocês conseguiram olhar? Conseguiram fazer algum ajuste necessário? Sabrina, Oi? é Débora. Uhum. Fala, Débora. Eu tô, estou olhando aqui. Então, eu vi ali, ó, gerenciar a contabilidade. Tá, o processo de negócio é esse e o dono é a Paula, que é da contabilidade. Já no patrimônio, o dono do processo está como o departamento de contratos, né? A atual chefe do departamento de contratos. E o gerenciamento do patrimônio em si fica a cargo da Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio no momento. Uhum. O contratos, ele fica só nos contratos mesmo, né? Tudo que é relativo a contratos do IFSC. Uhum. Tá? Quem é que está na coordenadoria de almoxarifado e patrimônio? É o Márcio Andrei Márcio. Y Matos. É. Depois eu boto o nome todo dele ali. Tá, e a da. Tá, essa é de patrimônio. E a da Essa contabilidade é a Paula. Tá tá certo. certo. Tá. E a manutenção também tá certo, é o Luciano ali, departamento de obras, só que a parte de limpeza, ela não entra aqui, nem segurança predial. A segurança... Ah, tá, a segurança é com relação à manutenção, né? Tá certo. Agora, a limpeza, eu acho que ela não fica aqui, tá? Porque a limpeza é um contrato, né? E fica junto com o departamento de contratos lá. Pois Não é. sei se tu me entendeu. Não sei se tu me Eu entendeu. entendi. Mas essa organização ela veio depois, porque isso tudo foi tirado da arquitetura de processo, sabe? Que está lá naquela IN 18. Uhum. Por isso que eu pergunto essa mesma Eu organização. não sei te dizer. A infraestrutura toda, né? A manutenção predial, né?
tudo está sob a gerência ali do departamento de obras e engenharia ali, né, do Luciano. Mas a parte de limpeza, que eu não sei, deve ser a limpeza, né, higiene e conservação, que eu entendo, isso é um contrato que fica dentro do departamento de contratos, né, o gerenciamento através dos fiscais. Aí eu não sei como colocaria aí. Porque aqui o objetivo do processo é garantir a manutenção predial do IFSC, que envolve serviços e atividades que buscam manter e promover as condições de segurança e conservação das edificações, segundo o que determina o projeto de construção. Aqui no objetivo ele não fala explicitamente, né, na limpeza, né, essas atividades de serviço englobam condições que envolvem qualidade de vida dos servidores, Aqui não alunos, Eu entendo que acho que teria que tirar a limpeza desse processo aí, desse projeto aí. Porque, né? Aí, viu, Débora, eu sugiro assim, como vai, agora por causa do PDI, vai ser feito a atualização da cadeia de valor. Tá. Vai ter que dar uma olhada para a arquitetura de processos, para todos esses processos. E aí, acho que talvez a gente faça essa avaliação ali. Nesse caso, eu sugiro, então, que se avalie na questão da manutenção e da segurança predial. Então, não faz análise no que tange aqui Se a segurança está se referindo à segurança com relação à manutenção, né, acessibilidade, aquela coisa toda, né, adequação, aí fica aí. Agora, se a segurança for um contrato de vigilância, por exemplo... que aqui está condições de segurança e conservação das edificações. Tá certo, então. Tá certo. Fica dentro da infraestrutura ali. Certo. Então, tá. Aqui também, viu, aqui também talvez se fosse o caso, o Luciano não está aí, né, mas talvez fosse o caso também de avaliar com ele esse evento de risco identificado, né, serviços de manutenção mal realizados. Porque normalmente o evento de risco ele é assim mesmo, né, a gente coloca ele de uma forma bem negativa, não... Sim. Não estou me referindo em relação à frase, mas como tu estás comentando que não tem propriamente relação com contratos, então talvez esse evento aqui ele precise ser avaliado, sabe? Tá. Mas aí eu acho que é bacana fazer com ele. Isso. Aqui, inclusive, até o risco identificado foi pequeno e a resposta ao risco foi aceitar, já que era um risco pequeno. Mas, talvez, eu acho só que tem que ver que eu acho que a compreensão aqui, então, estava associada aos contratos. Eu sei que acho que é bacana verificar com ele, então. Tá, aí a gente pode adequar aqui, né? Corrigir, pode mexer, suprimir, alterar, tá. E aí, se quiser fazer junto, se quiser, sei lá, marcar uma reunião para a gente fazer junto também, Débora. É uma boa ideia. Uma ótima ideia. Fica à vontade aí, tá, para fazer isso. Tá, joia. Tá. Aí eu poderia chamar o Márcio também. O que tu acha, Sabrina? O Márcio acho tá chegando agora, né? Eu acho que sim, eu acho que é bem importante, bem interessante. Então tá, fica combinado assim. Reunião, quem sabe a gente pode fazer depois um outro momento para matar esses aí da PROAD. Tá. Tá, vou ver um horário ali que todo mundo consiga participar e aí eu te aviso. Tá bom? Se puder, né? Naquele horário também. Sim, sim. Perfeito. Obrigada por enquanto, Sabrina. Imagino. Gente, eu acho que então, como a maioria de vocês aí já conseguiu aí avançar, eu vou passar então para a última parte aqui, que é olhar então para os processos de negócio que ainda não foram avaliados. Então, assim, nós temos 79 processos de negócio. E a gente começou o trabalho, claro que eu não ia ser doida de ficar pedindo para vocês para avaliar os 79, vocês iam me matar, mas a gente começou então um pouquinho, né, para conseguir envolver todos os gestores, a gente avaliou os 24, né, e agora é o momento da gente ir ampliando aí esse leque e olhar para os demais, né, para os outros processos que ainda não foram observados.
Para fazer isso, tá? Eu também vou... Deixa eu só colocar aqui o outro link. Para fazer isso, eu vou compartilhar também no outro link, tá? E vou explicar para vocês, tá? O seguinte, eu vou botar aqui até no chat, tá? Vocês vão perceber que essa planilha é um pouquinho diferente, tá? Por quê? Porque a gente queria, né? Fizemos aí questão de que essa planilha, ela partisse da estrutura, né, da arquitetura de processos, porque senão a gente às vezes não consegue visualizar o todo. Vocês estão vendo ali que aquela anterior, ela tem uma abinha para cada processo. Aqui vocês vão conseguir, tá? Não se preocupem com o que vocês colocaram, tá? Na planilha anterior, tá? Que depois a gente vai atualizando as planilhas, tá? E se for necessário, até a gente passa para cá aquelas informações, tá? Eu só usei aquela primeiro porque eu sei que vocês estavam mais habituados porque fizeram ali a capacitação. Essa planilha, então, o que a gente tem? A gente tem a nossa arquitetura de processos, aqui, ó, tem o macroprocessos, processos de negócio, o dono do processo, aqui tem qual é o objetivo desse processo. Então, por exemplo, né, aqui, ó, eu vou colocar aqui o exemplo da chefia de gabinete. Deixa eu só ver se vocês estão vendo. E vou aumentar um pouquinho, tá? Peraí. Aqui, vou aumentar um pouquinho. Ok. Tá? Então, aqui, por exemplo, a chefia de gabinete, ela é dona do processo gerenciar os órgãos colegiados, comitês, comissões e grupos de trabalho. Aqui do ladinho tem o objetivo desse processo, porque pelo objetivo também a gente consegue captar, né, qual é o evento que pode impedir de se alcançar o objetivo do processo. Então, o objetivo aí é garantir a participação da comunidade acadêmica nos processos institucionais. Claro, por quê? Porque é o grupo, né, é a área da reitoria que vai gerenciar os colegiados, né, comitês, comissões, grupos de trabalho. Claro que é algo que a gente sabe que na prática não é bem assim, tem grupos de trabalho que estão vinculados né, ao ensino, à extensão, né, e por aí afora. Mas o que a gente tem é que os principais colegiados, então, né, Consulp, Codir, né, os principais, eles estão associados, então, à chefia do gabinete. Aqui ao lado, então, a gente consegue, né, consegue já ir colocando aqui, tá? Eu acho o seguinte, tá? Talvez não dê tempo, porque é bastante coisa, tá? Mas, por exemplo, se vocês conseguirem aqui pensar no principal evento que atrapalha vocês para atingir o objetivo desse processo, isso seria uma coisa bem, bem interessante, tá? E aqui, assim, ó, tem que ser algo bem focado, né? O que impede a garantia, né? O que impede, o que dificulta garantir a participação da comunidade acadêmica nos processos institucionais? Uma outra coisa que também é legal, tá? É pensar o seguinte: não adianta, às vezes, eu pegar e identificar algo que está fora das minhas possibilidades de atuação. Né? Por exemplo, como eu falei ali para a reunião do Comitê GIRC, se a gente for observar, a maior parte das áreas hoje identificam como risco ou como causa, né, o fato de ter poucas pessoas trabalhando no setor, ou ter um déficit de pessoas trabalhando. Só que o que eu vou fazer para, né, o que nós, enquanto gestores de risco, podemos fazer para contornar, para minimizar para esse tipo de situação, né? Isso é algo que vem de cima, depende de vaga, de concurso público, depende do MEC, sabe? Então não adianta eu pegar e identificar algo que eu não vou conseguir fazer nenhuma interferência depois, sabe? Então isso aí, eu sei que acontece, a gente sabe que, né? E de novo, né? Como os diretores também, eles pontuaram muito nisso, é algo que está além, está acima, é uma ameaça, a gente não tem como nós aqui, né, gestores, não temos como interferir, mas é algo que não adianta colocar aqui, né? Como é que eu vou fazer um plano de controle para evitar que tenha poucas pessoas trabalhando no meu setor? Eu não tenho o que fazer, né? Agora, o que eu preciso fazer de repente, identificar algum risco que eu possa interferir nele depois,
que eu possa agir nele, eu ou em conjunto com outra área, né? Como a Geisa ali estava comentando, né? As áreas, elas não trabalham necessariamente sozinhas. Tem coisas que eu posso agir de uma forma isolada, mas em outras situações eu vou precisar de intervenientes, eu vou precisar de outras áreas para me auxiliar nesse processo. Então, aí o que a gente precisa pensar é nisso. O que dificulta, né? Por exemplo, o que dificulta a participação? A falta de pessoas interessadas, por exemplo, me parece que isso é uma coisa que dificulta muito, né? A garantir a participação da comunidade acadêmica nesses processos. Porque se tu não tem gente para participar, a gente não tem gente para CPA, não tem gente para o CDP, como é que a gente garante a participação dessa comunidade? Então, e se não tem pessoas interessadas, como é que a gente pode fazer para melhorar o interesse das pessoas? Vocês entendem? Então, a ideia é essa, sabe? O que eu tentei fazer aqui, tá? Eu espero estar facilitando. A gente tentou construir essa planilha para tentar ser um pouco mais direto, tentar olhar mais para o objetivo. Né? A partir da análise ambiental é legal, é bacana, só que a gente toma um pouco de tempo com isso, sabe? Então, talvez seja mais proveitoso para nós olhar diretamente para o objetivo do processo. Então, por exemplo, aqui, eu vou olhar aqui para outros processos, né? A gente tem outros aqui. A ouvidoria, né? Gerenciar ações de ouvidoria relacionadas às manifestações de usuários, cidadãos, aqui depois a gente tem que consertar, já vi que está o usuário. Cidadãos referentes à solicitação de informações relacionadas ao IFSC. Tem por objetivo assegurar o cumprimento da lei, buscando aprimoramento da gestão institucional. Aí a Bertília tem que fazer um mantra assim, e pensar o que dificulta ela fazer isso, o que dificulta ela gerenciar ações de ouvidoria. Mas não pense em déficit de pessoal, pense em coisas assim que realmente possam ser úteis, que possam auxiliar nesse trabalho, que você consiga, né, interferir, tá? Deixa eu só ver se tem alguma coisa ali no chat. Essa daqui, viu, ô Geisa, tá aqui ainda, por quê? Porque a gente ainda não fez, né? Isso, a gente ainda não fez a atualização dessa IN, que é a SN 18, que fala dos gestores dos riscos, está atrelada à cadeia de valor. Então, a gente vai ter que fazer isso, aliás, o pessoal da DGP já conversou com a gente sobre a necessidade de fazer a atualização da cadeia de valor, a Nádia já tinha conversado comigo sobre isso, acho que ela estava pensando nesse mesmo ponto que você. A Dani ali também da DGP, então isso vai ser feito, tá bom? Não te preocupa que não está longe do nosso radar. A gente precisa fazer isso por causa do PDI, que a gente precisa atualizar, tá? A questão é que, claro, né, por enquanto essa atualização não é feita, enquanto a IN ela não é feita, ela vai continuar ali incomodando vocês, né? Mas esse ano acho que a gente já consegue fazer isso. Vou deixar vocês olhando então para a planilha, trabalhando nela, tá? Só vou responder aqui umas dúvidas pontuais e qualquer coisa vocês podem fazer uso da palavra. Tá?
Ô Sabrina, só uma dúvida aqui nessa planilha. Ele tem uma coluna que é risco, possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto. Aí, indo para a direita, ele tem a probabilidade, o impacto e depois o nível do risco, né? Então, minha pergunta o que é o nível do risco e o que é o risco aqui? O que tem que ser preenchido no caso, né? Então, no meu caso aqui, eu botei como risco, eu botei alto, eu não, eu não descrevi o risco porque eu já fiz numa coluna anterior. Eu só queria entender se aqui também é alto também. O meu ali acho que é a linha 18, se não me engano. É esse daqui, né, que tu tá falando, né? É aqui que eu tô mostrando. Isso, essa coluna em vermelho aí, rosa. Salmão, sei lá. Outra coisa também, assim, se eu pegar o meu risco aqui, que é o da linha 18, tá junto aqui com 18, aham. ele tá junto com gestão da informação e acervos, né? Então é o 1.3.4, tal. Então aqui ele pergunta se é estratégico no sentido que se tiver um furto de dado, né, impacta a instituição como um todo. Uhum. Aí a causa, tá? A causa é assim, ó, pessoas, ambiente tecnológico, eventos externos. Na verdade, são todos esses três, né? As pessoas que não, por exemplo, não fazem uso correto dos sistemas, não tem senha segura, né? O ambiente tecnológico também, né? A gente precisa de, de, de softwares de gestão de vulnerabilidade, precisa fazer esses levantamentos e tal, e também é um evento externo no sentido que a invasão, ela também é externa, né? Ela sempre é externa, né? O 90% externa, né? Assim, dificilmente alguém invade internamente, né? Então esse seria um ponto. Eu botei aqui como ambiente tecnológico, tá? Tá, diante disso, diante do ambiente tecnológico, tem segurança tecnológica, infraestrutura tecnológica e solução de TI e comunicação. Para mim seria tanto segurança quanto infraestrutura. Porque, É porque às vezes isso acontece, sabe? Às vezes ele se encaixa em várias possibilidades, mas aí a gente coloca aquela que mais se enquadra com aquilo, sabe? tá, eu estou colocando mais realmente como segurança lógica no sentido que a gente não tem algumas ferramentas, né? É por isso que eu te digo que algumas vezes é subjetivo, né? Porque É, é uma compreensão que tu tá tendo. Se outro gestor for preencher, talvez fique diferente. Mas é isso é. aí, concordo. Uhum. Então, pronto, o risco é o furto de dados, né? Que é o risco mais eminente, né? Consequência de indisponibilidade dos dados aí do pessoal todo e também dados institucionais, né? Descrição do risco é o furto, né? Através de ransomware, que é o sequestro de dados, né? Aí a gente volta para aquela coluna ali. Então, o risco aqui, no caso, ele é alto ou eu tenho que fazer alguma outra descrição? Na coluna vermelha ali, né? Salmão ali. Possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento. Não, acho que é isso. É alto, médio, baixo. Tá, aí então, beleza. Aí vamos para a probabilidade, tá tranquilo, né? Impacto também, tem o nível do risco inerente. O que que eu coloco aqui? É alto também, no caso? É inerente quando quando o risco ele não tem plano nenhum, por exemplo, não tem controle nenhum. Hoje vocês têm algum tipo de, por exemplo, se não tivesse, tu está fazendo uma proposta de um plano de controle. Se não tivesse esse plano de controle, o risco inerente dele qual que seria, entende? É pensar no evento de risco sem controle nenhum. É isso que é o risco inerente, sabe? Por exemplo, eu não sei se vocês já Não, têm. Aqui pode ser que assim, ó, tenha. por exemplo, eu tenho backup em nuvem, Ah, então se eu tiver um furto de dados, a princípio eu tenho esses dados seguros em nuvem, então eu só teria que restaurar os sistemas, né? Mas o dado em si eu tenho. Ah, eu tenho uma política de backup, né? Por isso que eu tenho esse backup em nuvem. Eu tenho
eu tenho um plano de gestão de segurança. Então, eu tenho algumas decisões que já estão tomadas. Eu tenho o PDT dizendo que eu tenho que adquirir software e tal, né? Eu tenho, isso é o que eu tenho na prática. Eu tenho algumas coisas, né? Seria isso, né? Então, seria médio aqui, considerando que eu não tenho algumas soluções de segurança realmente, né? Algum controle, mas eu tenho esses planos. É isso que não está ficando claro para mim. Porque assim, ó, se tu não fizesse nada disso, tá? Se tu não fizesse nada disso, qual seria esse risco? Esse risco seria mais alto ainda, né? Tá, mas o contexto aqui, então, é do mesmo alto, médio, baixo? É a mesma Sim, coisa, nesse sentido? Então o risco dele é muito alto. Se tu não faz nada, o risco dele é altíssimo, né? Tá. Certo? Ele não vai, por exemplo, ele não vai ser contraditório se eu botar médio a partir do... Se, por exemplo, qual é o risco de eu ter, qual é o risco que eu tenho de sofrer uma invasão? Na verdade, eu não sei, né? Eu não tenho um controle, né? A gente sabe quando há tentativa de invasão, mas isso não é o evento que ocorre toda semana. Para me dizer assim, olha, realmente ele pode acontecer a qualquer momento. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para a rede toda, para os órgãos do governo, a gente já tem invasão no Ministério da Saúde, em TJs e em outros IFs, né? Então, a gente não sofreu um ataque porque a gente está seguro, porque a gente não foi escolhido ainda. Aí eu não tenho como delimitar isso. Aí eu vou lá e coloco que é alto nesse sentido. Eu posso sofrer como os outros já sofreram. Tá, ok, é alto, né? Porque a gente Mas, avalia o impacto também, né? Claro, é a probabilidade e o impacto, né? então, ele é muito provável que aconteça, porque já aconteceu com os outros. Se Uhum. acontecer, ele tem um impacto alto, mas o risco é que aqui, bom, ah, É que assim, ó, o Benoni, o risco inerente, claro, o que que tu tens? Tu tens alguns controles que eles já existem, tu vai colocar ali, né? Quais são os controles sim, sim. existentes. Agora tu vai fazer uma proposta também de um plano de controle, seja ele para aprimorar o que tu já tem, ou vai propor alguma outra coisa, vai propor algum outro plano de controle. Agora, se tu não tivesse isso, né, se tu não tivesse esse plano de controle, o nível do risco ele não pode ser mais baixo, tu entende? É isso que fica Não, estranho. pois é, se eu não tivesse, eu teria um risco alto e teria um muito alto porque eu não tenho nada. Mas a Sim. partir do momento que eu tenho ele como alto, mas eu tenho algumas ações que já são feitas, ele poderia ser médio? Não, eu acho que não, eu acho que fica estranho, né? Eu acho que teria que ser alto. Então, Porque é isso que é estranho, assim. tu já está fazendo esse plano para minimizar esse risco, para diminuir ele, para reduzir. É isso que vai avaliar depois no monitoramento, sabe? No monitoramento, tu vai avaliar se tu reduziu de fato esse risco, né? Claro que a ideia é que continue sendo risco, né? Porque se de fato tiver uma invasão, um sequestro de dados, aí o risco vai se materializar em problema. A gente quer que continue no risco, só que o que se quer é minimizar esse risco, né? Uhum. Eu colocaria alto, porque eu acho que fica estranho médio. Porque, sabe, tipo, médio significa que tu tá aplicando, que significa que antes, sem plano de controle nenhum, o risco era menor de ser invadido do que depois, com todas as seguranças, com todas as coisas que vocês estão fazendo para proteger a instituição. Tu concorda comigo? Não, desculpa, é que realmente eu não estou conseguindo entender a lógica Na verdade, acho que eu tenho que olhar de novo a tabela aqui, só. Deixa eu ver o que está aqui em cima aqui. O risco inerente é aquele que existe naturalmente, né? É aquele que existe sem nenhum tipo de intervenção, sabe? Deixa eu tentar. Sabrina, desculpe atrapalhar, mas lembra que a gente, na verdade, a gente resolveu deixar um pouco de lado, nesse primeiro momento, o risco inerente, né? Ele acabou ficando aí na tabela, ficou ali na planilha, mas acho que a gente pode, nesse momento, desconsiderar ele, né? Porque deixar mais para frente. Então, deixar mais essa primeira etapa ali. Eu coloquei ele no chat, mas acho que vocês estavam na planilha e não... Ah, não vi. Obrigada, Vanessa. Isso. Ótimo. Aí, então, daí desconsidera, né, Benoni, essa parte, e todos os Tá, outros o que que eu também. desconsidero aqui? Essa parte do nível de risco inerente.
Essa parte a Tá. gente vai deixar, não vai trabalhar agora, acabou ficando na planilha, desculpe, mas a gente deixa nessa planilha. Sabe o que acontece? O Armando, o professor Armando, naquela capacitação dele, a gente acabou não tratando de risco inerente, né? Tu tem razão, Isso. tá mais fresquinho para a gente porque a gente fez as leituras, mas eu acho que a coluna ali dá até para Isso. tirar. Vamos tirar ela já. Claro, claro. Uhum. Tadinho do Benoni, gastou fosfato à toa. Desculpa, Benoninho, tá? Eu não quis atrapalhar enquanto vocês estavam falando ali, coloquei no chat, mas aí como eu vi que vocês não Mas é tinham bom esse porque, chat. claro, a gente já. É porque tem muita instituição que faz isso, faz análise do risco inerente, né? Pensa nele, né? Se eu não fizesse nada, o que ia acontecer? Qual seria o risco, né? Para ver se vale a pena fazer a implementação de plano de controle ou não. Eu já retirei ali, Sabrina, da planilha. Legal. Aqui tá, gente, o nível ali de risco ali na coluna Y, tá? Eu vou colocar ali uma formulazinha, tá? Não precisa se preocupar em preencher também. Nível. Vou deixar vocês trabalhando mais uns 10 minutinhos, tá? E aí, qualquer coisa, estaremos aqui.
Pessoal, só uma coisa, tá? Essa planilha aqui, tá? Ela tem aqui, só para vocês espiarem, tá? Pode ser que isso aqui também sirva de luz, tá? Aqui na página tem uma abinha chamada página 17. Aqui tem alguns riscos que foram identificados, só que isso aqui foi antes, tá? Isso aqui foi antes, tá? Foi acho que em 2020 que esse trabalho aqui foi feito. E aí foi feito um trabalho com os gestores atuais, os gestores que estavam em 2020, e eles identificaram esses riscos aqui. Então, se vocês quiserem dar uma olhada também, pode ser que aqui vocês concordem com alguma coisa que esteja aqui ou não, né? Por exemplo, ali daquele primeiro processo de negócio, gerenciar os órgãos colegiados, comitês, comissões, ali que é do gabinete, eles colocaram assim, ó, que o risco é a ausência de representação dos devidos segmentos nos colegiados, comitês, tá. Tá, é meio parecido com o que eu pensei também. Eu não tinha visto aqui, tá? Aqui eles colocaram risco médio. Então, aqui também tem os riscos que eles identificaram antes aqui também. Né? A gente não apagou todas as abas da planilha, a gente adaptou, mas também se vocês quiserem dar uma olhada, pode ser interessante também. Pessoal, olha só, faltam 9 minutos aqui para o teto. Eu também já estou aqui, não preenchi aqui na planilha, mas já tenho aqui no meu rascunho, né, alguns encaminhamentos aqui da reunião. Eu acho que o mais importante, assim, acho que essa revisão, né, do que foi proposto antes, né, vocês já fizeram, acho que a gente conseguiu cumprir aí com parte do objetivo. E aí, dessa planilha, eu vou deixar aqui para vocês conseguirem fazer esse preenchimento. Eu só queria negociar aí um prazo com vocês, tá? Vocês viram ali, eu até comentei, tá? Caso precise aí de outras ideias, né? A gente tem cardápios, tá? De opções, então, ali no manual de gestão de riscos e no próprio plano de integridade também, tá? Então, ali, mas o manual de riscos tem opções, tá? Tem outros riscos ali que a gente consegue vislumbrar também. É uma outra saída, é uma outra opção caso a pessoa ela tenha dificuldade de tentar identificar, né, os riscos ali daquele processo. O que a gente precisava de vocês assim era isso. Depois, o que fica faltando aqui é fazer o preenchimento dessa planilha aí que está em tela e que está compartilhada com vocês. A minha pergunta é assim, ó, vocês acham que uma semana é possível? Hoje
hoje é dia 26, sei lá, até sexta-feira, dia 5, semana que vem, um pouquinho mais, seria possível a gente conseguir ter essas informações de vocês? O que vocês acham do grupo que está aqui? Tá, então, vamos ver o Gregory. Porque assim, talvez, não é difícil de fazer, né? Eu acho que rapidamente ali vocês conseguem fazer, a gente só vai dar mais uma olhada ali para. Eu até vou dar mais uma olhada ali para a planilha, para ver se não ficou nada ali que ficou, né, que não deveria ter ficado. E aí eu vou encaminhar aí hoje, né, ali junto com a Vanessa, então um e-mail para vocês, né, para a gente conseguir, então, finalizar aí essa tarefa até o dia 5, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar também, fazer junto, né? Eu já me comprometi ali em sentar ali junto com a Débora para a gente fazer ali os APROAD, mas se vocês precisarem também de algum apoio, pode mandar WhatsApp, chat, e-mail, sinais de fumaça, a gente faz qualquer negócio, tá bom? É isso então, eu vou encerrando. Obrigada, tá? Espero que tenha sido útil, que não tenha sido muito desgastante para vocês. E é isso aí, a gente fica à disposição, tá bom? Seguimos aí à vontade. Seguimos à disposição de vocês, tá? Obrigado. Obrigada. Até mais.